Meu amigo e a esposa dele perderam um filho no dia que ela ia dar à luz. E depois, num testemunho, ela falou que daria tudo pra ouvir o choro do filho, pra ficar exausta, pra virar noite de madrugada, mas pra ter ele nos braços. E aquilo acendeu uma faísca em mim, porque a analogia que veio no meu coração é que, de certa forma, muitas vezes o meu pior dia poderia ser o melhor dia de alguém. E o mais forte disso tudo é que eu nem era pai na época ainda. Isso tem mais ou menos uns 3 anos, se eu não me engano. Mas ali eu comecei a enxergar isso. O quanto eu vivia coisas que pra mim já eram comuns, mas que pra outras pessoas poderia ser um privilégio, poderia ser um sonho, uma realização. Eu não tô falando de bens materiais, não. Tô falando do básico. Ter um almoço na mesa, ter uma cama massa pra dormir, um cobertor, ter o filho nos braços, ter um carro pra poder visitar quem você ama. Foi dessa faísca que eu compus uma música chamada Desejo de Alguém. O choro do seu filho que te acorda, te estressa e faz enlouquecer. É o sonho de uma mãe que gerou, mas perdeu seu bebê. Até aí, beleza, mandei a música pra esse casal de amigos, eles se emocionaram, fiquei feliz de poder tirar aquilo do peito, né? Mas ok, terminava ali. Eu segui compondo, como eu sempre fiz, falando de amor, de relacionamentos, enfim. Só que aí, aquela primeira faísca já virou uma chama um pouco maior. Eu escrevi uma música chamada Abracei Jesus. E até Abracei Jesus não existia projeto, não existia nem intenção de cantar pra Cristo, não tinha um peregrino, não tinha nada. Eu tava bem no comecinho da minha volta pra casa, mas foi exatamente nesse ponto que eu comecei a entender o que Jesus tava querendo de mim. Abracei Jesus, igual a Desejo de Alguém, era mais uma vez uma música que contava uma experiência individual, só que dessa vez a experiência era minha, sobre o que eu vivi com Cristo no acampamento que eu fiz. Só que o que eu estranhei foi que a música começou a ser tão compartilhada na cidade, nas paróquias, que a música voltou pro meu WhatsApp, me mandaram a música, ó, escuta essa música aí. Aí que entra a soberba humana, né, o egoísmo, e aí eu me questionei, falei, nossa, como que a minha história cativou tanta gente? Aí Jesus veio e falou, meu amigo, não é sobre você. Nunca vai ser sobre você, é sobre mim, é sobre as experiências com Cristo, e a experiência com Cristo é universal. Por mais que as dores pareçam diferentes, a graça, quando te alcança, vem na mesma porção, é o mesmo soco na boca do estômago. E foi a partir dessas duas músicas, dessas duas experiências que eu comecei a entender de fato o que ele queria. Eu tinha que abandonar esse sentimento de experiência individual, de que eu compus para um nicho, de que eu compus para mim, de que eu compus para alguém, entender que eu estava compondo e cantando exclusivamente para ele. E foi assim que outras canções começaram a nascer. Uma delas, uma música linda que eu gravei com a minha esposa, Amor Divino, mais uma composição que conta uma história totalmente íntima, totalmente nossa, mas que com a graça de Deus virou trilha de vários casamentos pelo Brasil. Depois veio E Se Foi Jesus, uma junção de atitudes minhas, de pessoas ao meu redor, que ainda me confronta e traz uma reflexão direta diariamente. E se é Jesus ali, no semáforo, no caixa, no próximo, no amigo, no pai, no irmão? Foi assim, sem forçar, sem planejar, que nasceu o meu primeiro álbum. E eu tô aqui pra te falar que esse caminho continua. Meu segundo álbum, Caminho Cruz de Canções, tá prestes a ser lançado. No próximo dia 20 de abril sai a primeira música desse álbum, chamada Desculpa Mundo. E eu quero te convidar a caminhar mais uma vez comigo. Ah, e aquela família que viveu aquela dor no começo, hoje vive uma bênção, tiveram gêmeos lindos. Isso mostra que Deus nunca escreve histórias pela metade. Tudo com Deus tem começo, meio e eternidade.